Olá, seja bem-vindo ao Panorama das Criptomoedas. Hoje vamos falar um pouco sobre o Bitcoin, Matic Polygon, Aave, Uniswap e muito mais. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Hebreus 6, 10. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram nem o amor que mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando a AOS seus irmãos na fé. Obrigado, pessoal. Não se esqueçam de participar do nosso grupo gratuito. Vamos ao panorama. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua semana. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Vamos falar do Bitcoin. Vamos falar da Polygon, a moeda que mais recebo mensagem perguntando da Polygon se ainda vale a pena. Meu Deus do céu, ela não sobe. E agora? Vamos falar dela. Tem algo importante para falar dela, tá? Do Bitcoin também e das moedas que eu vou falar aqui sobre algumas movimentações que podem acontecer, e vocês têm que estar preparados caso aconteça, tá? Já vou deixar bem claro, porque há uma possibilidade, não podemos negar, de ter uma queda em breve, tá? E uma queda generosa, vamos dizer assim. Tá? Isso, claro que eu vou explicar para vocês se o mercado respeitar isso, beleza? Bom, antes de começar, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo Bitcoin. O que a gente tem do Bitcoin? Nos panoramas passados, né, pessoal? Eu falo sobre algumas situações para vocês, desde aquela movimentação que eu vinha falando do gap da CME, né? E na minha visão era meio sem nexo comprar o Bitcoin lá, seja com ETFs, com provação de ETFs ou não, sabendo que existe um gap muito próximo a esse mercado e que ele viria fechar isso mais cedo ou mais tarde, né? Bom, dito e feito, o mercado usou a manipulação de ETFs, né? Que é aquela velha história que induziram a galera aí numa suposta notícia fake, né? Que não acredito, né? Num post de Twitter, fazendo um candle para cima, dando a induzir para a galera que, imagina quando for aprovado, né, vai disparar. Pois bem, o movimento foi ao contrário, já era meio, meio que esperado, né? A gente não pode negar, porque foi falado isso aqui várias vezes, porque o mercado precisa de contrapartes, precisa de gente comprando numa região dessa aqui para os tubarões realizar o mercado, né? Senão, é o que eu falo para vocês, nada adianta levar o mercado a 1 milhão se eles têm o objetivo de realizar a 1 milhão e não vai ter gente comprando a 1 milhão, né? Então, eles precisam sim manipular o mercado o tempo inteiro, tá? Bom, a partir desse momento, a gente tá numa enroscada aqui que eu falei na semana passada ou no sábado, agora eu não lembro, sobre a movimentação do Bitcoin. O gráfico diário do Bitcoin e gráfico de 4 horas é queda no mercado, tá? Queda confirmada, vamos dizer assim, pelo gráfico diário e pelo gráfico de 4 horas. Mas pelo semanal ainda não, tá? Por quê? Lá nesse panorama, né, eu falo para vocês que para a gente ter uma confirmação de probabilidade de queda, o mercado precisava colocar um fechamento semanal abaixo dessa região, certo? Porque o mercado veio, capturou a liquidez do order block, né, a região de oferta, e quebraria a estrutura, mostrando pra gente, olha, agora a gente tem uma grande probabilidade de cair mesmo. Porém, eu mostrei para vocês lá no passado que o Bitcoin respeitou esse movimento pelo gráfico diário. Deixa eu achar aqui para mostrar de novo. Pelo semanal aqui para ficar mais fácil de eu encontrar. Aqui, ó. Nessa região aqui. Então o mercado, veja bem o que o mercado fez lá no passado. Quando o mercado vem aqui, a gente tinha uma região bem parecida, por sinal, né? A região de 50%, era um order block também, ó. O mercado capturou a liquidez lá no passado. E aí o mercado fez a quebra de estrutura no gráfico diário, mas no passado, no semanal, não.
E aí, qual é a expectativa? Que ele faça exatamente esse movimento aqui que eu falo para vocês, né? O mercado vem aqui, faz uma confirmação de compra que a gente pode comprar para levar até no topo, né? E ficar esperto para realizar. E aí o mercado vem e respeita o gráfico diário, iniciando uma baita de uma queda, indo fechar o Firewall Gap lá embaixo, tá? Então no passado ele respeitou essa movimentação diária. Vai respeitar dessa vez? A gente só saberá ter certeza depois, né? Não tem como falar agora. Porém, pessoal, se o mercado respeitar essa movimentação de estrutura no gráfico diário, nós estamos falando aí de uma queda de 40% mais ou menos do Bitcoin, tá? Por quê? Existe dois Fairvalley Gaps do Bitcoin, que é lá na região, começa na região de 33, 34 e vai até na região ali de 28, 27, mais ou menos, tá? Então essa região aqui seria uma região muito interessante de liquidez, né? O mercado poderia sim voltar a buscar isso aqui, né? Fechar essas ineficiências. E aí sim, acredito que a gente pode engatar um Alta Infinita, né? Aí vai completar quase 4 anos da galera do Alta Infinita. Mas aí acredito que a gente tem uma grande probabilidade de subir e subir forte, tá? Então, isso aqui, pessoal, preste bem atenção, tá? Se o mercado respeitar essa movimentação, os alvos do Bitcoin vai ficar nessas regiões aqui de baixo, lá próximo a 29, 28, podendo chegar até um pouquinho menos ali na casa de 27, pouquinho, tá? E aí eu tenho interesse em comprar o Bitcoin, se me der sinais, para levar ele para o futuro já, tá? Para longo prazo. Então isso é o que eu vejo agora. Quando é que o mercado vai mostrar pra gente, olha, vai anular essa pernada, essa estrutura de baixa, e aí provavelmente a gente vai testar o topo antes. Qual é? O mercado precisa colocar um fechamento acima do 49 mil no gráfico semanal, tá? Então, enquanto o mercado não colocar um fechamento acima dessa região, quem tá mandando é o gráfico diário, tá? Claro que pode acontecer no mercado fazer isso? Pode, ué. A gente não sabe. Mas isso aqui, se ele faz essa movimentação colocando o fechamento acima do 49, isso se torna um sweep de liquidez, né? Porque o mercado veio aqui, capturou a liquidez e está dando continuidade à tendência de alta, a movimentação de alta, né? Mas geralmente esses movimentos de sweep de liquidez são rápidos, tá? Bitcoin não tá nada rápido, né? Já estamos deixa eu dar uma olhada aqui, sei lá quantos dias na mesma região aí de 50% do mercado. E é provável, pela região que o mercado está, a gente deduz que é uma distribuição, né, pessoal? Mas a gente só sabe de fato quando é uma distribuição ou uma acumulação depois que o mercado estoura. É mera ilusão falar, o mercado está acumulado, o mercado está distribuindo. Porque a gente deduz pela região que o mercado está. Mas a confirmação só vem depois do rompimento, seja para cima ou seja para baixo, tá? Bom, o que eu espero no mercado do Bitcoin? A gente comentou que o mercado poderia fazer uma movimentação que era parecido com isso aqui, eu até mandei no grupo gratuito, né? Quando o mercado fizesse esse movimento para fazer isso aqui para depois cair, tá? Olhando pelo gráfico diário. Porém, repare que o mercado não está caindo abaixo dessa região. E isso aqui, para quem não espera uma correção de queda, vamos dizer assim, é ruim. Por quê? A gente não está deixando a liquidez aqui, ó, suporte no meio do nada, né? Mas é um suporte, uma liquidez gerada e um Firewall Gap nessa região e o Order Block aqui, certo? Então o mercado não está estopando essa liquidez. Isso é um sinal que se ele subir daqui de onde ele está, a probabilidade dele voltar é maior, tá? Quando o mercado sobe capturando a liquidez, aí geralmente são movimentos fortes, tá? Mas eu espero sim, tá, pessoal, que o mercado suba mais um pouco para depois ele talvez cair. E é claro, isso se ele respeitar o gráfico diário. Agora, e se o Bitcoin subir e fizer a movimentação de alta
anular essa pernada diária. Aí a gente senta aqui e vê o que, que pode ser feito, tá? Porque aqueles Farvalley Gaps lá embaixo, é o que eu falo para vocês, mais cedo ou mais tarde eles vão ser fechados, tá? Mas isso pode ser um dia, um mês, um ano, 2 anos, então a gente nunca sabe quando, tá? Mas eu tenho interesse em comprar o Bitcoin lá nessas regiões aí. Se ele me der sinais, é claro, né? Porque eu não sei até onde ele vai. Mas o alvo, a partir dessa estrutura, vai ficar ali na casa de 28, 27, 30, a região mesmo, tá? Como ele já estaria fechando as suas falhas, poderia ser um ponto interessante. Beleza? Então fiquem bastante espertos com essa movimentação. Tome cuidado, tá? Mesmo que ele faça isso aqui ainda, a expectativa é que suba, tá? E se ele subir daqui sem capturar essa liquidez, ele tem uma grande chance de voltar. Ele pode ir até a extremidade, tá, pessoal? De novo, entre 48, ali próximo 49, para ele talvez cair, né? Corrigir, na verdade, beleza? E aí eu acredito que sim, tá, pessoal? Acredito que esse talvez seja, se caso aconteça, seja o último movimento baixista aí que a gente tem antes de um movimento de impulsão de alta, beleza? Bom, a Polygon, pessoal, é o seguinte. Há muito tempo atrás, muito tempo, né? Quando a gente fez aquela compra lá no 50,95, foi passado aqui no YouTube, foi passado na carteira, eu já tinha a expectativa que isso aqui poderia ser um fundo falso e eu falei diversas vezes para vocês sobre isso. Mas, até uma vez que eu falei sobre isso, daí o cara falou: tá subindo, é um fundo falso. Não tem como ser um fundo falso e o mercado continuar caindo, né? Para induzir a galera, o mercado precisa subir. Até por isso que a gente comprou no 50,95 para aproveitar essa movimentação. Então, o que, que a gente tem da Polygon? E que vocês precisam estar cientes o que pode acontecer, tá? Isso aqui vai ser muito relacionado à movimentação do Bitcoin, tá? Por quê? A Polygon, repare que no gráfico semanal, ela não consegue quebrar a estrutura para cima, ó. Pavio não é quebra de estrutura. Aí a máxima do movimento ficou aqui. O mercado veio, renovou, tocou no order block, mas a quebra de estrutura não acontece, tá? Então, a gente tem um sério caso aqui. Porque se o Bitcoin fizer a movimentação basicamente de subir para cair, acredito eu que as moedas vão fazer parecido com isso, né? E por que que eu venho falando para vocês que seria muito importante que algumas moedas se soltassem bastante nessa movimentação antes do halving que a gente tem, por exemplo, para justamente quebrar as estruturas, né, para cima, para mostrar, olha, agora a gente tem uma possível reversão de movimento e mesmo que a gente caia, a gente tem uma pernada mandatória que a gente pode se apoiar, tá? Igual foi o caso da Matic, só que a Matic fez isso aqui lá em 2022 mesmo, né? Então, a gente já tem uma pernada aqui que, independente do que aconteça, ela não pode mais perder essa região, tá? Porque a gente tem uma reversão de movimento, um choque criado nessa base, e é com essa estrutura que a gente está trabalhando agora. Porque se ela perde essa região, opa, aí o cenário vai ficar bem estranho. Mas eu não acredito que perca, tá? Só para deixar claro. Então, o cenário que a gente pode pensar para Polygon também é que caso ela faça esse movimento igual o Bitcoin de subir para cair, os alvos da Polygon dentro dessa região, e aqui é pelo gráfico de 4 horas que ela já fez esse sweep de liquidez também, né? Basicamente, pessoal, levaria a Polygon à região de 45, 44 e pouquinho. Isso como alvo e se ela respeitar isso, tá? Antes que fala, nunca que vai voltar lá. Igual quando ela tava aqui em cima, eu falava que ela ia cair, daí depois sumiram todo mundo, né? Bom, então, isso aqui é caso respeite a movimentação. É claro que o mercado pode anular isso aqui e voltar a subir? Pode, tá? Mas a gente está falando da probabilidade dele respeitar e fazer um movimento parecido com o Bitcoin. Então, basicamente, lá no passado, ou vários vídeos aqui, eu falo para vocês que eu esperaria a Polygon a 0,46, né? Então, segue aberto isso. O que eu faço com o Polygon? A minha realização dela ficou na casa de 1,10, lembra? Já falei para vocês, e
cara viu que eu tava lá e não me pegou por pouco, né? Chegou muito próximo, mas não pegou. E eu acabei não realizando a Polygon. Então, caso a Polygon faça esse movimento, eu não vou fazer mais nada, né? Vou guardar a movimentação dela. Por quê? Por sinal, eu tô muito bem comprado, né? O que eu vou deixar na mesa é, infelizmente, esse lucro de mais 100% que ela deu, né? E eu acabei não realizando. Mas ela não confirmou ainda, assim, num tempo gráfico grande, né? Quanto maior o tempo gráfico, mais a probabilidade, tá? Sempre falo isso para vocês. E ela vem para baixo, né? É claro que é o que eu falo, isso aqui pode ser uma armadilha para o mercado cair, né? Aprisionar a galera, claro que pode. Mas aí, nesse caso, eu vou segurar e eu só compraria mais aqui na região do 0,45, 0,46 de Polygon. E aí sim, pessoal, nada impediria mais ela já de subir depois forte para romper a casa de 1,50, 1,60. E aí, para o longo prazo, a gente vai atualizando o que pode acontecer, tá? Agora, pode ainda rolar uma movimentação desse tipo dela tocar a região lá de 1,10, 1,15, 1,20, talvez até mais para depois fazer um processo de correção? Pode. Tá? Isso pode ainda. Por quê? Esse cara semanal, por enquanto, também não quebrou a estrutura para baixo. Então aí entra a mesma história do Bitcoin. Pode reverter a movimentação ainda. Só que tem que colocar um fechamento acima do order block para que quebre a estrutura. Porque se não quebrar, a gente tem uma grande probabilidade de cair e cair mais, tá? Mas é isso. Polygon basicamente é essas duas expectativas que eu tenho de movimento. E se ela respeitar esse gráfico, sim, ela pode ir testar lá a região de 0,45, 0,44 e chegar no meu 0,46, tá? Agora, se ela subir aqui antes, for lá na casa de 1,10, 1,15 e fizer a movimentação de alta antes, eu fico esperto para realizar também, caso me dê sinais, tá? Porque daí eu vou ter uma bela operação e espero para recomprar ela mais embaixo. Beleza? Basicamente é isso o que eu faço com o meu dinheiro que eu explico para vocês. O jeito que eu trabalho, tá, pessoal? Claro, eu quero segurar pro longo prazo. Cada um conduz a operação do modo que achar melhor, tá? Eu, como já trabalho e sei como o mercado funciona, eu sei que o mercado vem, sobe, tem a probabilidade de voltar a testar. Então, basicamente, é o que eu falo para vocês. Eu pego aqui cento e poucos na Matic por cento. Ela com a grande probabilidade de voltar, não tem lógica eu não realizar para comprar ela de novo, tá? Desde que o mercado dê sinais. Porque se o mercado não der sinais que vai cair, eu vou embora com a moeda. Não sou bobo, né? Mas deu um sinal, fique esperto para realizar. Beleza? Ave. Vamos falar da Ave aqui. Depois eu vou falar sobre uma moedinha aqui para vocês. E eu fosse vocês, eu ficava bem de olho nessa moeda, faria uma apostinha nela pro longo prazo, ou fazendo uma aposta forte nela, tá? Bom, Ave. Aqui temos em si um caso muito complicado. Apresento para vocês Ave. Por quê, pessoal? Vou explicar. Eu já fiquei devendo falar dela algumas vezes, mas porque o mercado não tem nada claro nela, tá? Posso falar para vocês assim, olha, a gente tá numa tendência de alta ainda e a gente tá com uma probabilidade favorável? Nesse sentido, sim. Mas lembra que eu falo para vocês assim, ó, toda vez que o mercado encontra uma região de demanda, né, ou um Farley Gap, nesse caso, que é aqui em cima, né, eu vou marcar junto aqui só para vocês entenderem. A gente precisa que o mercado faça uma reversão de movimento, né, uma mudança de característica, já que a gente está vindo numa pernada de baixa. Então o mercado precisa formar um choque, né, para que o mercado faça esse movimento. Aí depois no seu processo de correção a gente tem uma pernada mandatória, onde a gente compra visando o rompimento da próxima estrutura, ou o próximo topo, certo? Então o que acontece na AVE? Quando ela encontra a sua região de Farley Gap, deixa eu marcar só o Farley Gap aqui para vocês entenderem. Primeiro ponto, que ela não fechou ele completamente, tá? Não chegou no 50%. Geralmente, chegou próximo. Pode até considerar que fechou isso aqui.
Então, o que que a gente esperaria? Esperaria que quando ela tocasse nessa região que nem ela tocou, ela fizesse esse movimento e quebrasse essa estrutura aqui na casa de 120, 125, colocando fechamento acima dessa estrutura, desse topo, né? Para indicar para a gente que mesmo que ela caia, a gente tem uma probabilidade ao longo prazo de subir. Assim como foi a Matic, o Bitcoin, a Link, Solana, entre outras, tá? Então, ela não faz esse movimento e aqui acaba rolando algo bem perigoso, tá? Por quê? Pelo ao contrário, ela veio aqui, raspou a liquidez do topo, né? E se ela quebrar a estrutura aqui na casa de 0,80 mais ou menos, com fechamento abaixo dessa região, pode ser muito perigoso. Porque pode reparar, ó, que as estruturas tá aqui, ó, pavio, 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 e o mercado só foi renovando pavio, ó. Então ele não consegue em nenhum momento quebrar a estrutura para cima, tá? Isso é perigoso, porque a gente não sabe qual é a verdadeira intenção dos players, né, dos tubarões aí do mercado. Agora, na minha visão, isso aqui ficou uma zona de suporte muito nítida. E aí entra a questão, por que que eu falo para vocês que algumas moedas tinham que se soltar bastante? Aí vem um caso desse. Porque pode ser que o movimento dela ainda não acabou? Pode ser. Pode ser que ela faça esse movimento aqui e faça isso aqui. Pô, seria o melhor cenário. Aí o que? O mercado estaria quebrando a estrutura e a gente teria uma pernada mandatória, né? Então isso aqui seria o melhor cenário para o mercado. É claro que, como cito para vocês, eu não mando no mercado. O mercado pode vir de novo até na mínima aqui e segurar. Pode, tá? Isso depende da intenção de compra dos caras, como que eles vão defender isso aqui e por aí vai. Mas em questão de probabilidade e confirmação de movimento, a gente não tem ainda, tá? Por quê? Num pior cenário, tá, pessoal? Ela pode testar a mínima desse movimento. Qual seria a mínima desse movimento? Ela faz esse movimento aqui, faz isso aqui, vem raspar a liquidez do suporte que foi criado aí, e aí talvez fechar esse Farvel Gap e talvez testar o Order Block que ela tem da mínima do movimento lá perto de 35,30. Então isso pode acontecer ainda. Por quê? Porque o mercado não quebrou nenhuma estrutura ainda para cima. Então nós não temos uma confirmação que aqui de fato é o fundo dela, tá? Como citei, pode ainda estar rolando a movimentação e acontecer esse movimento. Pode, tá, pessoal? Então estou falando do momento atual do mercado. Tá? O mercado muda o tempo inteiro, a gente tem que se adaptar a isso. Por enquanto não tem nenhuma confirmação, tá? Mas caso ela faça, eu tenho interesse em comprar ela, tá, pessoal? Ela eu não tenho ainda, mas eu gosto de ter a probabilidade ao meu lado, tá? Eu gosto de ter a probabilidade ao meu lado para que eu possa sair lucrativo das operações. Então eu não gosto muito de ficar na sorte do movimento, beleza? Então, caso ela me dê sinais, eu tenho interesse em comprar ela e eu atualizo vocês. Bom? Bom, então a Link fez mais ou menos a movimentação que a gente esperava, né? Que foi basicamente esse desenho aqui, ó, que a gente tinha de expectativa, mas aqui tem um porém, entretanto, tá? Por isso, pessoal, que a movimentação do Bitcoin vai ser muito decisiva se ele vai respeitar a estrutura diária do mercado e vai cair, porque muitas moedas vão cair com ele. E aí, a questão da probabilidade que eu falo para vocês, pô, na Link, mesmo que ela caia bastante, pessoal, a gente tem uma probabilidade muito alta de no futuro ser lucrativo com ela. Por quê? O mercado veio aqui, ó, fez um sweep de liquidez, estopou o suporte, quebrou a estrutura. É isso aqui que importa pra gente. Aí o mercado foi testar as suas regiões de oferta e agora? Agora eu vou aguardar para comprar ela, mesmo que ela suba mais, tá? Nas suas regiões lá de baixo de liquidez, onde o mercado tende a voltar. Então, basicamente, o que importa para mim é apenas isso aqui, ó, a quebra de estrutura. Porque a partir desse momento, o mercado está mostrando para mim que, opa, os compradores estão mais fortes, tá? E aí entra a questão de cada um ter como manusear o seu investimento, as suas operações, tá, pessoal? Porque conseguiu pegar um rompimento desse aqui, se o mercado der sinais, eu realizaria fácil, tá? Aguardando o retorno, porque é o que eu falo. Eu trabalho da forma seguinte: peguei 200% ali, o mercado mostrou que vai cair, eu realizo e aguardo para comprar de novo.
Porque geralmente, até os movimentos que ele vai subir até no topo de novo é mais 100, 80. Então, se a gente fica só numa... por exemplo, lá em 2021, quando todo mundo falava que o mercado ia subir infinitamente, né? Nós estamos em 24. Imagina se eu tivesse esperando desde 2021 para lucrar em 2024 e eu vivendo de mercado, não ia ter como, pessoal. Sinceramente, não teria como, tá? Por quê? Porque o mercado não pagou nada. Se eu tô comprado lá em 2021, ou eu teria que ter vendido tudo para arrumar meu preço médio, né? E basicamente estaria no 0 a 0 hoje, mas eu passei 3 anos sem ganhar nada. Ou seja, como que eu ia viver? Então, não tem como eu trabalhar dessa forma de longo prazo, tá? Não que não tenha moedas que eu não quero carregar mais para frente para ver onde vai, claro que sim. Mas eu realizo uma boa parte da minha mão, por exemplo. Ah, consegui pegar link aqui. Sei lá, vamos pôr aqui um exemplo de valor, tá, pessoal? 30 mil em link. Eu vou realizar aqui 25 mil fácil, tá? Caso ela me dê sinais, aí eu volto para comprar de novo, belezinha? Então vamos lá. Qual é o porém, entretanto, da Link? Foi citado para vocês no panorama que esse movimento dela poderia acontecer, porque poderia ser aquele... Deixa eu apagar isso aqui. Poderia ser um sweep de liquidez aqui também, porque o mercado não quebra a estrutura no semanal, e aí a gente espera que o mercado quebre a estrutura para cima, o que pode lá acontecer no Bitcoin que eu citei, no 49. O movimento talvez não acabou ainda, então tem que deixar aberto, tá? Mas, para a Link confirmar isso, pessoal, ela precisa colocar um fechamento acima do 19.571. Pode reparar, ó, que aqui onde está em rosa é um order block. Olha o fechamento do semanal. Pode ser que o movimento ainda não acabou? Pode ser. Mas isso aqui é um baita de um pivô de alta em cima de uma região vendedora. Então tem que tomar muito cuidado, tá? É o que eu falei. Claro que o movimento pode ainda não ter acabado e ela resolver ir fechar o Farley Gap do 21, 22, talvez até 26, pode, tá? Mas ainda não tem nada confirmado. E se por acaso ela voltar daqui da onde ela tá, porque quando a gente se trata do gráfico diário, quando ela fez essa movimentação, voltou a testar essa região, ela parou exatamente no alvo aqui, que é o 19 mil. Então ela já pagou esse alvo pelo diário. Então, para ela mostrar que vai subir, precisa ser pelo semanal, tá? Dar continuidade pelo semanal aí, para a gente ter um parâmetro melhor. Agora, se ela faz basicamente um movimento muito parecido com o Bitcoin, que é, o Bitcoin não fez esse movimento, raspou o topo, inverteu a movimentação no gráfico diário, mudando a característica do movimento, certo? Se acontecer isso, pessoal, tô falando bastante se porque é o que pode mesmo acontecer, tá? Então eu trabalho no mercado com as duas probabilidades. Não tem como eu falar para vocês, ó, o mercado só vai subir ou o mercado só vai cair. Não. O mercado existe dois lados, os comprados e os vendidos, tá? Então não tem como eu olhar só para um lado do mercado ou só o lado que eu quero, né? Geralmente é isso que faz perder dinheiro, olhar só o que a gente quer que aconteça, né? E a gente não pode ter viés no mercado. O mercado muda o tempo inteiro e a gente tem que estar pronto para as mudanças do mercado, tá? Então, caso aconteça isso da Link, os alvos da Link vai levar ela até na região de 9, podendo chegar até na região de 8. Região, tá, pessoal? Toda essa região aqui, ó. Se ela fizer um movimento igual eu falei, bem parecido com o Bitcoin. E aí a gente tem um Farley Gap aqui na região de 8,50, 9, e mais cedo ou mais tarde ele vai ser fechado. Mas lembre-se que eu vou falar para vocês, tá? A Link, a gente tem uma pernada muito forte, tá? Geralmente essas pernadas que o mercado captura a liquidez, sobe quebrando a estrutura, deixando os Farley Gaps, essas pernadas são realmente fortes, tá? Então, mesmo que ela caia bastante, tá aqui uma moeda para vocês terem e fazerem uma boa aposta nela. Tá? De verdade. Ela tem uma pernada muito forte e a longo prazo ela pode entregar um belo movimento, tá? Caso ela faça esse retorno antes de subir, a gente tem como primeiro alvo a região do 26
Depois lá 34 e topo histórico. Agora, se ela for daqui antes para testar 26, aí no seu retorno, né? A gente vai ter como primeiro alvo só a região de 34, 36 e topo histórico. Beleza? E outra moeda que eu vou falar para vocês aqui, e com certeza eu tô fazendo uma aposta nela, né? Então, com certeza eu teria na carteira se fosse vocês, tá? É a Uniswap. Essa moeda também. Há um tempo eu tô falando da movimentação da Uni para vocês, que essa moeda aqui pode subir, subir forte, tá? Ela já fez todos os movimentos bons, assim, ela não tem muito por que voltar, mas ela pode, né? Porque isso vai depender do Bitcoin. E a gente também tem alguns cenários para ela aqui. Então a Uni não quebrou nenhuma estrutura principal para cima ainda. Porém, a gente tem uma micro quebra de estrutura nesse ponto aqui. O mercado respeitou esse movimento, por sinal, né, dando duas chances. E a expectativa é que o mercado faça isso aqui, tá? E aqui a gente tem dois cenários para Uniswap também. Agora, quando você visa o longo prazo, você tá pagando muito barato em Uni, ainda onde ela tá? Só para deixar claro. O que eu tenho de expectativa com ela? Pode reparar que na tela tem um aqui que não dá para ver muito por causa da cor do deixa eu mudar isso aqui de cor. Bom, essas linhas aqui, ó, alvo 1, alvo 2, alvo 3 e alvo 4. Deixei desenhado para vocês porque pode acontecer aqui um movimento com a Uni parecido com isso aqui, ó. O mercado vem aqui, faz esse movimento, toca talvez o primeiro alvo da região de 11,50 a 11, certo? Aí o mercado faz o seu processo de correção novamente, para aí sim engatar uma movimentação de alta. Isso é um cenário para Uniswap. Qual é o melhor cenário na minha visão? O melhor cenário na minha visão é que de alguma forma ela suba direto, venha romper essa estrutura principal acima do 13 com fechamento e venha testar pagando seus alvos aqui da região do 16, 17, 18, todos os alvos dessa movimentação. E aí a gente teria uma reversão de fato do movimento, muito tranquilo para a gente realizar e aguardar para comprar mais barato, tá? A Uni não necessariamente, pessoal, ela precisa voltar até a extremidade. É que ela existe um Firewall Gap mensal aqui, e isso vai depender muito da movimentação do Bitcoin, tá? Mas, vou falar de novo, essa é uma moeda que eu consideraria muito ter na carteira, beleza? Expectativas para o longo prazo que eu tenho dela. Quando ela pagar esse alvo lá da região do 17, 18, eu vou ter alvos dela só no 26, 28, 29. E aí só o topo histórico, tá? Região de 40, 42. Quando... Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Todas as moedas que eu trago para vocês, pessoal, que fez o processo de mitigação, eu falo para vocês que é normal, que o mercado está respeitando a sua região. E se ele der continuidade e respeitar esse movimento, ao longo prazo, sim, a gente tem a expectativa que o mercado vai romper a estrutura macro do mercado, abrindo um novo range de negociação. E assim como algumas moedas já fizeram isso, se a maioria das que eu tenho mostrado aqui para vocês respeitarem, replicando a estrutura para cima, nós estamos falando de Uni, aí próxima à região de 66, podendo chegar até 90, 92 dólares, tá? É muito interessante ela. Eu tô fazendo uma bela aposta nela, belezinha? Tenho boas expectativas sobre Uniswap, beleza? Bom, do mais é isso, pessoal. Um panorama curtinho, só para que eu possa atualizar vocês. Deixa eu falar da MKR aqui. Bom, vamos falar da MKR aqui, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. O que eu tenho aqui na MKR? Uma pernada muito interessante para me trabalhar, certo? Então eu tenho essa mínima do movimento, essa máxima do movimento. Lembra da compra que eu passei aqui para vocês no YouTube, que foi desse movimento? Então ela pagou, né, até a região de 2.000, passou até um pouco, a gente tinha a expectativa dela podendo chegar até 3. Pelo visto não tá muito afim, né? Mas tá tudo bem, beleza? O que eu
ficaria esperto para comprar MKR. Deixa eu olhar pelo mensal para mim não falar bobagem. Tem muito por que voltar não, né? Mas isso vai depender muito do Bitica. Ó, essa região próxima aos 50%, que foi na onde que a gente comprou lá antes desse movimento de alta, ela é uma região nítida de liquidez. Todo mundo tá vendo que é um suporte. Vai ser estopado esse suporte aí, vou falar para você já, tá? Então provavelmente o mercado vai passar dessa região. E aí entra o conceito que eu falo para vocês. Acima dos 50%, a gente não procura por compras. A gente tem que procurar abaixo dos 50% na nossa zona de desconto, nas POIs, que é os pontos de interesse do mercado, certo? Aonde que eu vou ter pontos de interesse da MKR para compras futuras? Lá na região 960, 900, talvez 850, e aí só a extremidade depois só a extremidade do movimento, que é 600, 700. Ah, o mercado não vai até lá. Eu não tô falando que vai. Falando aonde está as pós, tá? Porque a gente não sabe como vai ser essa correção. E se ele for? Se ele for, a gente tem que estar preparado. E se ele não for, a gente tem que estar preparado também, tá? Mas aqui uma outra aposta interessantíssima. Nossa, MF, né? Era um K aqui, pessoal. Tá aqui outra aposta interessantíssima pro longo prazo, tá? Então eu vou ficar bastante de olho, né, nessa região de 900, 960 aqui. Talvez com uma entradinha de confirmação eu posso fazer uma compra boa nela, visando as regiões lá de cima, tá? Caso ela respeite essa movimentação, fazendo esse tipo de movimento, ou talvez caindo até a extremidade, né? A gente nunca sabe. O que que eu vou ter de alvos dela? Vou ter de alvos a região de 3.200, 3, caso ela não for antes, né? E depois eu vou ter a região só de 3.800, 4, e aí topo histórico, tá? E aí entra a mesma coisa. Eu falo para vocês de movimento. Se o mercado ao longo prazo replicar a sua estrutura, né? Isso aqui é um modo de passar o Fibonacci, o Fibo, tá, pessoal? Então, eu gosto bastante de traçar dessa forma, porque geralmente o mercado respeita bastante a frequência, né? A estrutura, então acaba acontecendo esse movimento. A gente tá falando dela aí a 9 mil dólares, podendo chegar até 12, 13 mil dólares, né? E você não acha que vai passar o Bitcoin? Tantas moedas, os caras já falaram que ia passar o Bitcoin, né, pessoal? Eu não vi nenhuma ainda. É cada coisa que os caras inventam. Moeda dá um candle pra cima. Nossa, agora vai enfiar alto fino. Misericórdia. Nossa senhora. Eu fico com dó das pessoas que não conhecem o mercado e acabam acreditando. E infelizmente, as que perdem dinheiro, né? Mas basicamente é isso, tá, pessoal? MKR também acredito que seja uma excelente aposta para o longo prazo. Mas é importante vocês estarem preparados, tá, pessoal? Por quê? Não tem nada, tem que deixar claro que não tem nada confirmado ainda, assim, nítido, né? Porque a melhor confirmação do Bitcoin seria pelo semanal. A gente tem uma confirmação pelo diário. Quanto maior o tempo gráfico, maior a probabilidade, tá? Mas nós temos que estar preparados sim pelo que pode vir. Até porque o que eu penso, na minha visão, tá? Isso aqui é a minha visão. O melhor cenário para o Bitcoin seria que ele fizesse esse movimento para pegar, assim como um carro, vou explicar para vocês. Quando a gente viaja longe, a gente não tem que abastecer o carro, o mercado também, tá? Então o mercado precisa da liquidez, precisa gerar a liquidez, o combustível do mercado. E como que vai vir esse combustível do mercado? Aprisionando a galera no lugar errado, fazendo essa galera estopar, ou uma boa parte dessa galera, né? Para depois pegar impulso nesse mercado e aí sim jogar o mercado para cima, tá? Para a gente ter movimentos altistas aí ao longo prazo, tá? E aí a gente senta aqui e vê onde o Bitcoin pode ir. O meu alvo, não sei quanto tempo vai demorar isso daí, mas eu já falei para vocês, né? Do Bitcoin, o alvo. Agora até me perdi aqui. Acho que é 120 mil, né? Achei que tinha deixado traçado.
E replicar. Ah, é lá no 120 mil mesmo. Eu nem sei o que eu fiz aqui. É essa fibra que eu fiz errado. 120 mil, mais ou menos, é o que eu espero pro Bitcoin. É isso aí mesmo, tá? Isso pro longo prazo, tá, pessoal? O que eu vejo. Ah, ele pode ir a 200 mil? Ele pode ir pra onde ele quiser. Isso é o que eu vejo. Belezinha? Bom, do mais é isso, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Mostrando a minha visão do mercado. Fica esperto que isso aqui pode acontecer ainda, tá? Não tô acreditando muito que o mercado venha cair direto daqui, não. Eu acredito que ele possa subir antes de cair, tá? E é isso. Espero que eu possa ter ajudado vocês trazendo a minha visão do mercado, atualizando vocês sobre as movimentações. E, pessoal, deixando claro mais uma vez, isso aqui não é certeza de nada, tá? Mas isso pode acontecer, e estejam preparados, porque se acontecer isso mesmo, a gente talvez tenha de fato a última movimentação baixista aí forte para subir, tá? E aí é hora de aproveitar a movimentação. Belezinha? Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Até a próxima.